Medo de falar espanhol? Por que e para que quebrar esse medo? E como quebrar esse medo, se for o seu caso? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Espanhol Sim Senhor. Aqui a gente vai falar sobre os benefícios, os desafios, os mitos que você vai encarar na sua jornada até conseguir falar espanhol sem medo. Aqui é o primo Jimmy e hoje a gente vai falar sobre quebrar o medo de falar espanhol. O que quer dizer isso? E vamos começar com o que significa falar espanhol sem medo. Falar espanhol sem medo significa falar com confiança, independentemente dos erros que possam se cometer. E agora, precisa ficar claro uma coisa, que não pelo fato de você achar que vai cometer erros, quer dizer que vai falar de qualquer jeito. É diferente você errar que você simplesmente falar de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Falar, no caso, o espanhol ou qualquer idioma com confiança, quer dizer que você precisa falar do melhor jeito, certo? Se você errar, dá para entender que você é estrangeiro, que vai errar, né? Porque nem mesmo um nativo sabe tudo do idioma, da gramática, das conjugações e principalmente dos termos técnicos, dos contextos técnicos. Então, cometer erros faz parte, tá? Então, isso que significa falar espanhol sem medo. É falar com confiança, do melhor jeito possível, entendendo que você pode errar, tá? É assim que funciona. Então, ficou claro? Vamos com a seguinte pergunta: o que esse conceito implica para um brasileiro adulto? E principalmente seria uma barreira mental. Tem uma frase do Henry Ford que ele fala o seguinte: se você acredita que pode, tanto quanto você acredita que não pode, você estará certo. Entendeu? Se você acredita que você pode, beleza, você vai conseguir. Mas se você acredita que não pode, também quer dizer que você não vai conseguir. Então você não está, você estará certo, tá? Tudo depende de você e principalmente da sua crença. O fato de você ser adulto, de você ser profissional ou não, não tem nada a ver com o fato de você aprender a falar espanhol e principalmente falar sem medo, falar corretamente, tá? E lembre-se, sempre eu falo, sempre vou falar várias vezes que não é questão de falar perfeitamente, tá? É questão de você se comunicar de um jeito que todo mundo possa te entender, com eficácia, tá? Não perfeitamente, porque afinal das contas, espanhol é um idioma muito amplo, que se fala em muitas regiões e que cada região tem um jeito diferente, tem uma personalidade, por assim dizer. O argentino fala de um jeito, o espanhol dele tem uma personalidade, o espanhol da Espanha fala de um jeito e ainda mais e não somente falar somente da Espanha, é falar pouco, porque dentro da Espanha tem dialetos diferentes que até chegam a ser completamente diferentes. O fato de você saber espanhol na Espanha não quer dizer que você consiga se comunicar com todo mundo. Dependendo da região, eles vão falar, poderíamos dizer que seria outro idioma. Tem o catalão, tem o idioma do País Vasco, e entre outros, porque o idioma ele se ampliou tanto que falar que você fala espanhol seria muito genérico, tá? Tem o espanhol da Argentina, o espanhol da Espanha, do México, da Colômbia, do Chile, do Peru, da Venezuela, de Cuba, de Centroamérica, tá? Então, é muito amplo. Mas tem digamos, não é um truque nem segredo, mas tem um detalhe que talvez as pessoas não percebam ou não dão muito valor. E eu vou te falar já já, tá bom? Então, ficou claro o que implica esse conceito de falar espanhol sem medo para um brasileiro adulto? Se você acredita que você consegue, você vai conseguir. Mas se você acredita que você não vai conseguir,
você estará certo, não vai conseguir, tá? Então, tudo depende de você, tá bom? Próxima pergunta: qual é a diferença entre saber espanhol e falar espanhol sem medo? Olha, saber espanhol quer dizer que você estudou, tá? Então, você você sabe as regras gramaticais, você sabe as estruturas, você tem vocabulário, tá? Isso é saber espanhol, você sabe. Mas agora, falar espanhol sem medo é pegar tudo aquilo que você já tem, tá? Toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento e aplicar em situações reais. Isso é falar espanhol sem medo. É você chegar lá onde você precisar falar, seja numa interação com por causa do trabalho, por causa de estudos, por causa de viagem, o que for, tudo que você já tem e aplicar e falar o melhor possível, do melhor jeito. Vai ser perfeito no começo, com certeza não vai ser, mas aos poucos você vai melhorando, porque além do que você, digamos, já saiba, se você, principalmente se você for viajar a algum país falante do espanhol, tá? Aquele país vai falar de um jeito que provavelmente se depois você for para outro país, não vai ser igual. Meu, tem palavras que em cada país se fala diferente, que você ou você decora a palavra principal que pode ser entendida na maioria dos países e umas duas outras que podem ser usadas também em outros países. Mas você decorar como se fala em cada país é muita coisa. Nós mesmos, quando nós falamos com outros primos de Latinoamérica, a gente fala uma palavra e às vezes precisa falar uma outra porque o significado é o outro, entendeu? Então, enquanto mais vocabulário, na verdade, é melhor, tá? Então é isso que é a diferença entre saber espanhol, você simplesmente saber, é que nem você lê um livro ou você fez um curso, mas você não aplica. Então falar espanhol sem medo é pegar tudo aquilo que você já sabe e aplicar. E, por exemplo, nos quadros faz de conta que eu faço para você, ali a gente pega um pouco daquele conhecimento e aplica em situações que poderiam acontecer, tá? Não necessariamente quer dizer que somente vai falar daquilo. Dentro de um mês, por exemplo, o último vídeo que eu fiz de Faz de Conta que foi no shopping. Lá a gente falou sobre comprar vestido, foi o último. Sobre escolher os tamanhos, as cores e o modelo, por exemplo, né? Então, mas não é o único tipo de conversa que você teria dentro de um shopping. Dentro do shopping você vai talvez perguntar sobre estacionamento, sobre outro tipo de lojas, porque no shopping, departamento de roupas é um. Tem a praça de alimentação, tem shoppings de calçados, tem lojas de calçados, tem lojas de eletrônicos, tem loja de perfumes, de cremes de cremes para pele, etc. Entre outros, tá? Então tem uma variedade de diálogos dentro de um mesmo contexto, tá? Ficou claro? Vamos para a próxima pergunta. Por que é importante superar o medo? Superar o medo vai te ajudar a melhorar a sua fluência. Superar o medo vai te ajudar a melhorar a sua fluência. Por quê? Porque se você não se expõe a, a conversar mesmo, a interagir com nativos, você vai ficar naquilo. Porque uma coisa é você ouvir, o seu ouvido fica bom, mas outra coisa é falar. Mas focando nessa pergunta que por que é importante? É por isso mesmo. Você sair do seu conforto, tá? Porque somente ouvir ou ler em espanhol não vai te ajudar a falar. Porque o que você precisa é falar, tá? Porque se você for se comunicar, interagir com um nativo, ele vai falar com você. Então você pode te entender pelo fato de você ficar ouvindo ou lendo, né? E seu ouvido se acostumar,
Então você vai ter facilidade para entender aquela pessoa. Mas se você não perder aquele medo a se expor e sair do seu conforto, então você nunca vai melhorar a sua fluência. E para isso você precisa se expor, tá bom? Próxima pergunta. Por que alguns brasileiros acreditam que não precisam aprender espanhol? E, lamentavelmente, muitos brasileiros confiam na semelhança entre o espanhol e o português, o que les leva a cometer erros na gramática, vocabulário e na pronúncia. Então, você acreditar que pelo fato de ser semelhante, você não precisa aprender espanhol, você já está perdendo das pessoas, dos primos brasileiros que acreditam que precisa aprender mesmo. Porque vai ter gente que vai falar assim, não, espanhol precisa aprender, precisa estudar também. Porque uma coisa é que você entenda mais ou menos, que você consiga se comunicar mais ou menos, e outra coisa é que você pense assim que, não, eu preciso estudar, eu preciso aprender, e você se comunicar com clareza e sair na frente de muitos outros que não fazem isso, tá? Então, se você acredita que não precisa aprender espanhol pelo fato da semelhança, você está perdendo, tá? Próxima pergunta. Que erros, que erros de comunicação podem surgir dessa crença? Cara, o principal erro é o mal entendido. Claro que também tem frustração pelo fato que às vezes você tenta se comunicar e a pessoa não te entende e você fica tentando e nada e fica meio que frustrado. Mas o pior que pode acontecer é criar mal entendidos. Porque de mal entendidos as coisas às vezes, dependendo, podem piorar. Às vezes uma palavra mal usada pode criar briga, confusão. Então, é por isso que você confiar na semelhança do espanhol com o português é um erro gravíssimo, é um erro fatal, tá bom? Então, lembre-se disso e tome muito cuidado. Próximo. Por que um brasileiro deveria se esforçar para falar espanhol sem medo, mesmo achando que já entende? Olha, aprender, né? Se esforçar para aprender o espanhol, para você conseguir falar espanhol sem medo, principalmente vai abrir oportunidades laborais, ou porque tanto lá fora quanto aqui mesmo no Brasil, a quantidade de interações com o idioma espanhol é abundante, tá? Então, o fato de você se esforçar, você vai estar na lista dos candidatos que podem aproveitar profissionalmente esse conhecimento, essa habilidade. Não é o fato de você se comunicar sem medo em espanhol, tá? Depois, fora isso, se você precisar viajar, você vai viajar com, nossa, uma segurança total que você fala assim, tô de boa, pode ir para qualquer lugar, porque mesmo você não sabendo alguma coisa, perguntando e entendendo os conceitos básicos, você vai conseguir se comunicar, tá bom? E você vai poder aproveitar mais da cultura hispânica, você não vai perder de oportunidades de conhecer coisas novas e diferentes, tá? Então, o fato de você se esforçar para aprender espanhol e que não leva muito tempo, tá? Eu mesmo aprendi português em menos de 6 meses. E eu tenho certeza que com o método que usei para aprender o português, você vai conseguir aprender espanhol da mesma forma, tá? Então, mas precisa ter um esforço? Precisa, tá? Não é questão de que pá, você estrala os dedos e já vai aprender. Precisa ter um esforço, se esforçar, tá bom? Você se lembra de alguma história em que o medo te impediu de falar espanhol? Como você se sentiu? Olha, em espanhol não, tá? Mas, olha, eu já morei no Japão mais de 15 anos. Aliás, foi lá que eu aprendi a falar português. Mas uma coisa é fato: o medo impede você se comunicar, você aprender. E ainda bem que eu nunca tive esse medo de me comunicar. Olha, eu falo espanhol, digamos que 90%, tá? Pelo fato de ter
palavras, vocabulários de contextos técnicos, ou até mesmo, às vezes, em algumas conjugações posso até confundir, tá? Então, digamos que eu falo 95% espanhol, tá? E que o português eu fale 90%, entre 85% a 90%. É um nível muito bom para poder se comunicar. O medo de falar nunca me impediu a deixar de falar, mesmo sem entender muito bem. Se você tiver medo, mude essa emoção para ter confiança, tá? A confiança vai te ajudar a você falar um idioma, e nesse caso, espanhol, sem medo, tá bom? Como um brasileiro pode começar a superar o medo de falar espanhol? Por onde deveria começar? Olha, para começar, a primeira coisa que eu falei anteriormente é a barreira mental, tá? Você precisa aceitar que errar faz parte, tá? O erro faz parte do aprendizado e até mesmo do dia a dia. E quanto mais você se esforçar, melhor você vai ficar, tá? Então, não tenha medo de cometer erro. Mude a palavra medo por confiança para você falar espanhol sem medo, com segurança, tá? Hoje a gente fala espanhol sem medo, mas logo logo a gente vai falar espanhol com confiança. Sim, espanhol com medo, porque a gente está começando nessa tua jornada. Hoje você pode falar assim, eu quero falar espanhol sem medo. Mas daqui a pouco você vai falar assim, eu falo espanhol, sim senhor, porque eu falo espanhol com confiança, porque eu me esforcei, eu me dediquei e agora eu falo espanhol, sim senhor. Pode falar que eu falo, pode falar que eu entendo, tá bom? E isso vai te trazer muitas oportunidades, tá? Se não tivesse as dificuldades, a gente nunca ia melhorar, tá? Do fato de você se expor e as pessoas talvez não entenderem o que você está tentando se comunicar, vai fazer com que você queira e precise melhorar todo dia, tá? Isso daí, na verdade, o problema se torna a solução. Essa daí é uma fala de um dos meus mentores. O problema é a solução. Se você hoje não está conseguindo falar espanhol corretamente, então a solução é aprender espanhol corretamente. O problema é a solução, tá bom? O que mais? Primeiro é quebrar aquela barreira, beleza? A gente concorda com isso. Agora, como que a gente começa realmente, tá? Porque se você não quebrar aquela barreira, você vai ter um teto. Então você precisa quebrar a barreira primeiro, a barreira mental. Então, beleza. Quebramos a barreira e agora vamos com o prático, o lado prático. E o lado prático seria você consumir a maior quantidade de conteúdo através de livros, através de vídeos, de podcasts. Aqui eu tento te trazer a maior quantidade de vídeos, de aulas, de conteúdos que possam te ajudar, principalmente com faz de contas. O conteúdo do quadro faz de contas representa situações reais, representa, tá? Representa, no caso, não quer dizer que seja real, mas representa situações que podem acontecer com você, comigo, com qualquer um de nós, tá bom? E isso faz com que você aprenda, tá? Consuma aquele conhecimento. Então, principalmente, é você consumir esse tipo de conteúdos. Por exemplo, eu, na época que eu comecei a aprender português, eu assistia bastante seriado e filmes em português, tá? É tanto que hoje eu não consigo assistir em espanhol, eu somente assisto em português. Eu gosto muito, tá? Mas se o seu caso é aprender espanhol, você precisa mudar o idioma que você assiste seus filmes, os seus seriados, tá? Ou as suas novelas. Você precisa mudar, tá bom? Aprender frases do dia a dia, aprender vocabulário, mas não qualquer vocabulário, tá? Tem um detalhe aqui. Muita gente fala assim, às vezes eu vejo que as pessoas colocam vocabulário e começam a falar vocabulário. Mas um vocabulário sem um contexto, tá? Você vai acabar esquecendo. Então foque, por exemplo, nos quadros. Faz de conta que eu faço para você tem um contexto. Por exemplo, num shopping. Num shopping, você tem um tipo de vocabulários que você usa. Ainda mais que
está fazendo uma representação específica, compra de roupas. Então, você na compra de roupas, você vai usar certas palavras. Então, é um vocabulário que você aprende num contexto. Não é um vocabulário aleatório que você vai acabar esquecendo. Então, você aprende o vocabulário nos contextos que você vai acabar decorando com maior facilidade, tá bom? Então, frases do dia a dia, frases com contextos, vocabulário por contextos, tá? Que mais? Tem gente que fala que aprende com música. Não é uma coisa que eu recomendo. Sim, você vai aprender vocabulário. Sim, você vai acabar aprendendo frases. Porém, tem um porém muito grande em aprender um idioma com música, que as estruturas gramaticais nas músicas, nas letras das músicas, não é a correta. Porque nas músicas são feitas para encaixar, ter ritmo, geralmente são escritas em versos, tá? E precisam encaixar umas nas outras, por isso às vezes se repetem, tá? Então, aprender o idioma, no caso espanhol, com a música não é o ideal e não é uma coisa que eu recomendo para você, tá bom? E depois disso, tá? Depois que você começa a consumir esse tipo de conteúdos, você precisa se expor a conversar com nativos, tá? Não logo de cara, porque às vezes as conversas são tão aleatórias que você não consegue acompanhar pela falta de vocabulário, tá? Do contexto. Então, vai aos poucos, vai conversando com as pessoas, ou você pode falar assim: vamos conversar sobre tal coisa, que é um contexto que você domine. E assim vai praticando, tá bom? Você aprende o espanhol para quê? Para que você quer aprender espanhol? Você quer aprender para melhorar oportunidades no trabalho, para você poder estudar fora, para você poder viajar? Qual que é o seu motivo? Para que você precisa aprender espanhol? Você quer aprender simplesmente porque é um idioma bonito para poder assistir filmes? Se for o seu caso, tudo bem. Mas se você quer aprender para alcançar um objetivo, vai ser muito melhor. Te incomoda quando não entende algo em espanhol? Por quê? Que estratégias você usa para lidar com essa situação? Olha, no meu caso, obviamente, quando foi em português, de fato, quando você tenta se comunicar com alguém e essa pessoa não te entende, se você fica frustrado, se você levar para o lado pessoal, vai complicar o seu aprendizado. Porque vai falar assim: putz, ninguém me entende, não estou falando certo, né? Ninguém me entende, não sei o que está acontecendo. Então, você não pode levar para o lado pessoal. Então, faz de conta que, pô, não entendeu, então, beleza. Tentou explicar de algum outro jeito, não entendeu. Fazer o quê? A vida segue. Então, não é questão de não se importar, mas é questão de sempre ir melhorando. Será que estou falando errado? Se você não, se você começa a perceber que está tendo mais dificuldades, talvez procurar uma ajuda, uma pessoa que possa te ouvir para realmente perceber se você está falando errado mesmo. Então, é, estratégias para você poder usar seriam essas, tá? Não levar para o lado pessoal e procurar ajuda se for o seu caso, tá bom? Então, na nossa conversa de hoje, foi isso. Ficou alguma dúvida? Eu acho que eu esqueci alguma coisa, só que agora não estou lembrando. Escreve nos comentários aquilo que eu esqueci, tá? Porque eu sei que esqueci alguma coisa, só que eu não estou lembrando. Então, escreve nos comentários para eu poder responder para você. E se, e se fica alguma dúvida, escreve nos comentários. Se fica alguma sugestão, se fica alguma crítica, se você não concorda comigo em alguma coisa, escreve nos comentários para a gente poder conversar. Porque, obviamente, eu não sou dono da verdade. Eu também continuo aprendendo muita coisa, tanto aqui com você. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se inscreve no canal, tá? Aqui a gente tem conteúdo, muito conteúdo para você poder aprender, usar essas ferramentas para você aprender o espanhol e falar sem medo, tá bom? Então se inscreve no canal. Muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.